Ele, então, vai ser o grande mentor intelectual dessa nova linguagem arquitetônica, né? É ele que vai criar, então, essa escola e uma série de súditos, vamos dizer assim, que até hoje continuam trabalhando, tá? Então, uma das coisas que o Artigas faz, né, uma das obras bastante importantes dele é a construção da FAUSP, em São Paulo, onde ele é convidado para reformular o ensino de arquitetura, né, e, ao mesmo tempo, criar um edifício ideal para isso, né. Nessa obra de arquitetura dele, ele vai, então, trazer esse concreto armado bastante aparente, né. E qual que é a ideia dele? É deixar a marca das formas no concreto, né. Mas perceba que quando ele deixa a marca das formas, por que ele faz isso? Duas razões simples. A primeira, porque ele deixa um registro de como que as pessoas, como os operários trabalhavam, né? Com todas as suas deficiências, com as suas qualidades, aquilo fica registrado como fosse um carimbo, vamos dizer assim, na própria obra, né? E o segundo é que o Artigas, geralmente nas suas obras, quando ele vai fazer esse uso dessas formas, ele deixa as formas em pé, né? Por quê? Porque ele quer fazer uma ligação com a arquitetura de madeira aqui do Paraná, né, que ele lembrava da infância dele. Então, a partir do momento que ele deixa aquelas marcas das formas em pé, ele faz uma ligação com essa arquitetura bastante vernacular, né? Então, mais uma vez, ressaltando essa ideia da arquitetura moderna brasileira como algo que não rompe com o passado. Pelo contrário, sempre vai tentar resgatar isso, né? Tanto é verdade que são esses modernistas que vão organizar o Serviço de Patrimônio Histórico do Brasil, onde eles vão fazer o levantamento de todas as obras de relevância que devem ser preservadas, né? Então, isso fica bastante claro, e graças a eles nós temos hoje a preservação de sítios históricos como Ouro Preto, ou São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, e aí, sem contar tantas outras obras que nós temos aí. Aqui, voltando à FAUSP, a imagem anterior a gente mostra coisa bastante fechada, bastante opressiva, mas por dentro você vê uma grande espacialidade. Então, você vê uma luz zenital vindo de cima, né, o trabalho das rampas para que as pessoas possam interagir, vários caminhos para que o pessoal possa optar por aquilo, né, quer dizer, um exercício de uma democracia arquitetônica acontecendo aqui, tá? Outro arquiteto bastante importante dessa fase é a Lina Bobardi, que até a gente tem um painel aqui atrás, por coincidência, que ela é uma arquiteta que no final dos anos, ela vem para o Brasil no meados dos anos 50, né? E é uma arquiteta que vai então fazer o edifício do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, né? Então, qual que é a beleza desse projeto do MASP, né? A encomenda do MASP era para ser feito esse museu, e o antigo proprietário do terreno doou esse terreno, mas ele tinha uma única exigência para isso. Qual que era essa exigência? Que você mantivesse a vista que tinha naquele local, né? Como que a Lina resolve o problema? Ela pega, bom, se é para manter a vista, vamos erguer o edifício. Então, ela literalmente suspende o edifício. E nós temos aqui, então, nessa imagem a gente consegue ver um pouco isso. Mais uma vez o uso desse concreto, né, e o edifício todo apoiado em 4 pilares, né? Só que o detalhe é o seguinte, o vão que nós temos entre um pilar e outro é de 70 metros, né? Se nós pensarmos isso no final dos anos 60, né, e isso sendo projetado por uma mulher, numa sociedade bastante machista, nós vamos perceber mais uma vez o arrojo dessa arquitetura, né? Então, por vezes encontra pessoas leigas e falam, eu acho feio lá, né? Talvez a pessoa ache feio porque não conhece o que tem por trás daquilo, né? A história e a grande obra de engenharia. Eu insisto muito nessa questão do saber construir e como que isso é feito, tá? Então, a obra muito bem inserida na malha urbana de São Paulo, né, as pessoas utilizando, isso era um desejo da Lina Bobardi, que a população pudesse usar aquele espaço com manifestações artísticas. Então, você vai lá, por exemplo, no domingo, acontece feirinhas, um museu propriamente dito, né, mais uma vez a democratização desse espaço. Infelizmente, a vista que se queria preservar, com o tempo acabou se perdendo, mas a obra continua lá, e é, então, uma das grandes obras de arquitetura que devem ser sempre cultuadas. Ainda da Lina Bobardi, a gente pode citar como exemplo o Sesc Pompeia, projeto de 77, onde o Sesc encomenda
que se faça uma intervenção numa área que tinha um antigo barracão, e ela preserva esses barracões e constrói esses edifícios em concreto lá no meio, né, mais uma vez salientando essa questão do brutalismo, né, essa coisa das formas de aparecendo de uma forma vertical e mantendo o patrimônio histórico que tinha ali, né. Isso que é uma importante coisa, a preservação desse patrimônio histórico. Porque sabe-se que quando você preserva esse patrimônio, quando você preserva esses rastros da história, nós conseguimos criar uma forma um pouco mais íntima esse sentimento de propriedade desse espaço, né? Essa ideia que você se identifique com aquele lugar. Tá? E o último arquiteto que eu citaria aqui desse movimento paulista seria o Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto ainda nativo hoje, talvez ele, junto com o Niemeyer, são os arquitetos mais importantes do Brasil, e que ainda hoje consegue, então, fazer essa obra dentro desses preceitos modernos, né? A obra do Paulo Mendes da Rocha são obras bastante arrojadas, né, onde a técnica construtiva, né, e essa possibilidade tecnológica é sempre chamada a atenção, né? Então, por exemplo, é que ele cria esse pórtico, desculpa, no Museu de Escultura, né, e que ele simplesmente poderia fazer um pórtico fechado, mas não, ele salienta que existe uma questão estrutural acontecendo aqui. Então, com isso, ele remete o quê? Ele remete às antigas obras de Stonehenge, lá na Inglaterra, né? As obras primitivas, né? Onde as primeiras obras dos nossos antepassados eram basicamente colocar duas pedras e um travessão em cima, né? E com isso, então, ele vai remeter essa questão do passado, e ele, como é um museu de escultura, ele vai fazer o quê? Ele vai enterrar o museu propriamente dito. Quando ele faz essa coisa de enterrar essa obra de arquitetura, ele mais uma vez limpa a vista, aqui é o exemplo do MASP, né? Mas ele também faz essa marcação de acesso pelo pórtico, remetendo à questão do homem primitivo, né? E quando ele faz essa obra enterrada, ele remete à própria caverna do homem, então, onde os homens faziam os seus primeiros registros, né? Então é bastante interessante esse caráter do subjetivo que tem por detrás das obras, né? As obras não são obras sem uma razão de ser, elas são inseridas no seu meio, são inseridas numa série de condicionantes aí, né? Aqui então nessa imagem nós mostramos o quê? A partir do momento que você entra dentro dessa caverna, vamos chamar assim, quando você espera que vai estar uma coisa bastante escura, que você está indo para o subterrâneo, você se descortina com essa paisagem de vidro, né? Então ele traz a luz para dentro desse museu, né? Então são coisas bastante interessantes a gente analisar, porque são essas coisas que vão dar qualidade à proposta espacial, por assim dizer, né? Bom, o programa está chegando no final. Bom, professor, eu queria agradecer a tua presença, né, por essa aula de arquitetura moderna. Eu que agradeço a oportunidade, e pena que foi muito corrido, mas tenho certeza que teremos outras oportunidades para continuar esse nosso bate-papo e que as pessoas possam, pelo menos, conhecer um pouco da nossa própria história e com isso, pensar um pouco melhor em como agir com essa nossa história. Obrigado. O Arquitetura e Design fica por aqui. Até a próxima.